Bernardo, boa noite. Boa noite, prima Arlê, primo Miguel, primo Tadeu, boa noite. Paula, Tite, Edna, Érica, Adriana, Maria de Jesus, Natália. Demorei um pouquinho a entrar aqui, gente. A internet hoje não tá legal. E vamos torcer para ficar tudo bem durante a nossa live, né? Sandra, Edilan, boa noite a todos vocês. Muito bom estar aqui, a Marta. Hoje eu tô falando da criança interior. Aí olha pra você ver o tanto de criancinha que eu pus ali. São os meus dedoches de criança, né? Ali tem a Chapeuzinho Vermelho. Ali tem Joãozinha Maria. Então são os representativos da criança. Silvana, Marta, Leila, Cláudia. Ei, Raquelita! Nós vamos falar da criança interior. Algumas pessoas me pediram. Ei, Raquelita! O que significa criança interior? O que é esse tema, né? Que está tão em alta. As pessoas que trabalham muito com autoconhecimento, com liberdade interior, com cura interior. Fred e a Celiane, Di. Hoje eu tô bem rosinha, né? Vocês estão vendo. A Rita. Que legal, que bom, né? Sexta-noite, nós estamos aqui naquela live que eu sempre falo que é a live do entretenimento. Arrasei no rosa? Obrigada, querida. Caroline, Ana Carolina, criança lá do Mato Grosso. Nós temos também a Isabela, que tem participado das nossas lives. O Lucas. Que legal, gente. Como eu sempre falo, né? Que legal as crianças estarem interessadas, né, num tema sobre a gente mesmo, sobre o nosso interior. Bom, live da sexta-feira, vocês já sabem, né? Nós estamos lembrando aqui do entretenimento, é a pausa. Eu já falei para vocês, e quem fez aí o workshop 3D, viu lá aquele vídeo maravilhoso do cientista. Isso aí, uma boa noite cheia de esperança. Que bom que a namorada gosta de mim, né? Ei, Márcia, Rose, Ângela, Felipe. É muita gente boa, né? Que bom. Mara, Marlene, pessoal aí da Raízes, minha comunidade de espiritualidade. Então, gente, como eu estava dizendo, quem fez o workshop 3D viu lá no módulo do corpo um vídeo maravilhoso que inclusive eu recomendo para vocês, que é do cientista Bruce Lipton, que fez um estudo nos últimos anos bem detalhado sobre a célula. E ele descobriu algo inovador que muda toda a nossa trajetória, que é a nossa célula, né, que é a constituição menor do nosso corpo. Tem dois comandos. O comando, posso crescer e desenvolver, ou não, eu tenho que me proteger. Então a célula está o tempo inteiro desse jeito.
É como se ela tivesse ali, olha, tá tudo bem? Então estou desenvolvendo, estou gerando saúde, estou gerando conhecimento, estou gerando afetividade. Não, não tá tudo bem, não. Estou me protegendo. Isso significa o quê? Que a célula fica mais rígida, mais cheia de cortisol, de adrenalina e de uma série de outras coisas que impedem o pleno desenvolvimento dela. Eu ainda estava falando aqui, agora que eu estava dando uma aula online sobre alfabetização emocional, né, que estou dando para alguns professores de um colégio particular, e eu dizia para eles assim: pense, por exemplo, qual é o sentimento que você tem quando você está tenso para resolver algo. Você vai ter sentimentos de medo, de ansiedade, a própria tensão, que é um sentimento. Você terá pensamentos negativos. Ei, Açoeiro, quanto tempo! O povo lá de Rio Pomba, né? Seja bem-vindo. A Cida Araújo também, a Célia Lima. Então, olha só, se a gente tá rígido, preocupado com algo, não vai, tudo tensiona, não é verdade? Dá aquela dor no corpo, aqui dá um franze a testa, é uma série de elementos que mudam em nós quando a gente está assim rígido porque está tenso, ansioso e etc, acreditando que algo vai dar errado, que as coisas não vão se resolver e etc. Isso significa o quê? Gente, se o meu músculo tá rígido, se a minha respiração tá entrecortada e etc, é óbvio que todas as células do meu corpo estão sentindo isso. E aí eu te pergunto uma coisa aqui. Acompanhe aqui comigo. Quando você tá mal, emocionalmente mal, preocupado, deprimido, desesperançoso, sem energia, desanimado. Nesta hora, você faz projeto de vida? Essa hora, a gente tá no piloto automático do básico. Do tipo assim, não sei se eu vou dar conta do hoje. Não sei se eu dou conta de chegar ao fim do dia. Porque, nesse momento, tudo que é tensão enrijeceu a sua célula, o seu pensar, o seu sentir. E você tá ali numa vivência mínima para dar conta da sobrevivência do momento, tá? E é por isso que muitas vezes as pessoas acabam fazendo usos de coisa química até, né? No sentido de uso de álcool, uso de droga, ou às vezes nem exatamente uma coisa química, mas um uso excessivo de um jogo, de um videogame, né? De ficar navegando na internet para ver tantas coisas aleatórias e etc. Porque aquilo ali dá uma maquiada. Sabe o que é maquiada, né? É aquilo que você tampa a verdade. Não é? Se eu já tô aqui cheio de mancha no rosto, por exemplo, eu passo a maquiagem e a manchinha fica lá, meio discreta e etc. Então, os vícios, eles têm esse papel de maquiar aquele momento tenso ou aquele período tenso da nossa vida, tá? Tenso porque a gente está frustrado, tenso porque a gente está com problema mesmo, com a série de coisas que deram errado. Tenso porque nosso salário na pandemia caiu para 1/3 do que a gente ganhava. Tenso porque alguém na nossa família está gravemente doente e assim por diante. Boa noite, Rose. E aí, essa maquiagem, né, que o vício traz, relaxa ali aqueles momentos e tal. Aí nessa hora, até porque está sob vício químico, a célula relaxa. Mas logo depois que passa o vício químico, vem a tensão novamente. Muitas pessoas falam assim:
Depois que eu bebo muito, além de me sentir com ressaca, etc., vem a ressaca moral. O que significa isso, né, gente? Ressaca moral significa culpa. Poxa, mas eu não devia, mas eu não podia, mas isso, mas aquilo, mas de novo. Não, mas eu achei que eu ia beber menos, eu me fiz a promessa de beber menos. Não é assim? Então, aí quando a culpa vem, a culpa faz o quê? Enrijece a gente de novo. Aí vem aquele tanto de pensamento negativo, aquele tanto de pensamento que leva sempre a gente a conclusões terríveis, né? Vem sonhos ameaçadores à noite. A gente não descansa nem dormindo. Nem dormindo. E eu tô falando isso tudo numa introdução, né, do nosso tema, que é sobre a criança interior, porque eu comecei falando da questão da live da sexta. A sexta vai nos remeter ao possível descanso. E aí eu tô falando para você que a célula tem 2 comandos. Tem que me proteger, fica rígida, ou não, posso crescer e desenvolver. Então, o que acontece? Presta atenção. Se você faz pequenos desligamentos de entretenimento, de descanso, a boa música que você escuta, a boa memória, voltar lá nos álbuns de foto, ver coisas bem legais, enfim, orar, né? Se você gosta tanto, um bom livro, você está dando naquele momento um alimento de relaxamento para a sua própria célula. E aí ela poderá, inclusive, recuperar coisas que talvez estivessem ali desequilibradas. Eu quero dizer, ou até adoecida já, eu quero dizer que o entretenimento, ele poderá te trazer saúde. Não é só divertimento e prazer, saúde, mas não é excesso. Então, sexta-feira, nós estamos próximos do sábado e do domingo. Como eu sempre falo aqui, eu sei que você vai trabalhar sábado e domingo também, que no mínimo vai limpar a casa, né? Aí alguns podem estar falando assim, não, esse fim de semana nem casa eu vou limpar. Ótimo também, tá tudo certo. Então, apesar de ter momentos, sim, de trabalho, de responsabilidade, principalmente pessoas assim que têm filhos pequenos, né? Não dá pra você pensar num entretenimento total, do tipo, vou ficar de boa, só deitada esse fim de semana. Não existe isso. Mas você pode fazer o momento acontecer. Na hora que a criança está dormindo, entre um intervalo e outro, já falei aqui outro dia, intervalo de tarefa e outro, já falei aqui outro dia. Ei, Maria de Lourdes, eu já falei sobre... Ok, querida, entrou aqui só para dar uma boa noite, né? Tá na pós-graduação, mas a gente se vê lá na feed, né? No feed do Instagram, que eu tô salvando a live no feed. Eu já falei aqui outro dia, eu fiz um relaxamento de 15 minutos no meio do dia e assim, não sei quantas coisas para resolver. E eu falei, não, vou parar aqui e fazer um relaxamento. Nossa, o padrão de resolução da tarde foi completamente diferente. Então, eu estou te chamando a prestar atenção. Já que é fim de semana, prioriza algo. 10 minutos que você faça algo prazeroso no sábado e 10 no domingo, já vai produzir saúde, inclusive física. Tá? Então vamos para o nosso tema? O nosso tema é a criança interior, né? E o que ela reflete na nossa vida adulta. E o Rodrigo, que está aí conosco, me deu a sugestão de falar da criança interior, né? Tava falando no início, Rodrigo, que muitas pessoas que estão trabalhando nessa linha de autoconhecimento, de coach, de meditação, de cura interior, têm falado da criança interior, né? E o que é a criança interior? Numa das abordagens psicológicas, que é a chamada psicologia transacional, que inclusive é muito pouco estudada aqui no país,
eles já dividem o nosso interior como o adulto, a criança e o jovem. O adulto significaria todas aquelas coisas que vêm da lei, da ordem e sim, da organização, né? O jovem significa a esperança, o sonho, o desejo de realização. E a criança? A criança seria aquela nossa parte ainda assim, não resolvida, querendo agir por impulso, querendo agir assim, sem pensar num todo e etc. Então a análise transacional, ela traz essa visão sim da criança e ela diz que todos nós temos um adulto, um jovem e uma criança dentro de nós. Se a gente começa a navegar por outras abordagens psicológicas, porque são muitas, a gente traz assim um histórico muito profundo da contribuição da psicanálise, que fala pra gente que tudo que acontece conosco na infância fica como um marco, um alicerce para a vida. E aí a psicanálise explorou isso profundamente com suas técnicas hipnóticas, que depois foram abandonadas, e se criou uma técnica chamada de associação livre, que é o fato simplesmente de você falar sobre a sua vida e de repente vem um insight. O que seria nossa criança interior dentro então dessas abordagens psicológicas? Seria exatamente aqueles registros que a gente tem no nosso inconsciente do nosso período da infância. A nossa criança interior significa, veja bem, presta atenção numa coisa, cronologicamente a nossa infância já passou, mas afetivamente, emocionalmente, nós trazemos muita coisa da presença da infância em nós, tá? E é por isso que é chamado então a criança interior, todas essas nossas memórias afetivas, todos esses nossos registros afetivos e emocionais, né? Então vamos pensar aqui que na infância você foi uma criança que não tinha vez, voz e lugar, do tipo, toda vez que você mencionava alguma coisa, toda vez que você tentava expor alguma coisa, ou você era castigado, ou você era ridicularizado, ou você era ridicularizado, desprezado e castigado, né? Então, a sua criança, ela ficou com essa marca, né? Eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou me expor, eu vou ser ridicularizado, eu vou ser castigado, eu vou ser humilhado. Então, isso é um marco da sua infância, mas como o marco infantil está ali registrado na nossa memória afetiva, no inconsciente, no cérebro emocional, aquilo ali fica como um conteúdo. Mas a criança interior, ela não é simplesmente a presença dos nossos registros de infância, mas também o registro de gestação. Por quê? O que traz, o que possibilita que a nossa criança interior, que são esses nossos registros iniciais da vida, estejam presentes em nós? O inconsciente. E o inconsciente, ele é uma presença ativa em nós desde a concepção. Os primeiros movimentos celulares que ocorrem após a fecundação, onde as células vão se organizando nos futuros sistemas, as células que vão dar origem ao sistema nervoso são as células da emoção e não da razão. O nosso cérebro primitivo, inicial de nossa vida, é chamado de mórula. A mórula é dotada de células bem ligadas ao límbico. Então eu diria que ali já inicia a nossa criança interior. A criança interior, ela é esse registro inicial de nossa vida e, sobretudo, um registro afetivo.
afetivo. Vamos pensar aqui em memória afetiva da nossa infância. Vamos falar de coisa boa? Aquele cheirinho bom do café que a vovó fazia. Aquele biscoitinho gostoso que a mamãe fazia. Até hoje você sente o cheiro daquele biscoito, né? Quanta gente... E quando cheira, aquele biscoito dá esse cheiro, você lembra lá da infância. Quanta gente pega uma roupa e cheira e fala, não, cheiro da minha infância, já não fala isso? Cheiro da minha infância, tudo isso aí nós estamos acionando a nossa criança interior. Eu me lembro de uma senhora que participou conosco dos nossos movimentos pastorais, e ela sempre com essa tônica de querer perder peso, né? Nossa, tô muito gorda, uma senhora mesmo, né? Já de terceira idade. E ela falava assim, não, mas eu preciso perder peso, e eu não consigo perder peso. E eu tenho um hábito terrível de levar biscoito pra cama e comer biscoito antes de dormir. Durmo até sem escovar dente. Eu queria entender isso e eu não posso fazer isso. Meu Deus, eu tenho que largar esse biscoito. E aí um dia fazendo, né, assim, esse mergulho, né, terapêutico, ela reviveu o momento de que ela tinha que fazer companhia para a avó, porque a avó ficou sozinha. Então, entre a família toda, ela foi escolhida, desculpe, para ser a companhia da vovó, e ela achava aquilo bem ruim e tudo, porque queria ficar com os irmãos e etc. Só que aí a vovó, para poder agradá-la, né, já que ela fazia companhia, o que a vovó fazia? A vovó deixava biscoitos no travesseiro. Então ela já foi se condicionando, olha só. Nossa, vou ter o bônus do biscoito no travesseiro. E sempre tem que ser coisa açucarada, né? Porque o biscoito da vovó era doce. Presta atenção, ela não tinha na memória racional dela essa história do biscoito no travesseiro. Mas ao se incomodar tanto com este comportamento dela, de ter que comer biscoito antes de dormir, e muito necessitada, Sarinha, tá vendo também? Sarinha mandou uma carinha. Danizinha. A carinha da Sarinha. Isso aí, obrigada, gente. Aí o que acontece, queridos? Ela precisando corrigir esse comportamento, né, de comer o biscoito à noite, ela acabou fazendo um mergulho terapêutico, né, Gima? De onde vem essa história de eu comer biscoito à noite? Chega nesse momento da vovó. Ederalda, isso de Minas. Olha só. Esse momento da vovó é um momento que afetivo. Ela entendeu aquilo como uma forma da vovó estar dando carinho para ela, sobretudo porque ela estava fazendo companhia para a vovó. Então eu diria assim, o que é essa criança interior dessa senhora? A criança interior dessa senhora é essa criança que foi bonificada com biscoito doce, porque fazia um favor. Essa criança que foi amada através do biscoito colocado no travesseiro. Gente, pensa aqui comigo. Um biscoito colocado no travesseiro para você dormir quando você era criança, não é festa, né, gente? Para criança é festa. A criança gosta do biscoito, gosta do biscoito doce. A vovó nem mandava escovar dente. Olha que maravilha. Paraíso, né, gente? Vamos pensar aqui. Não escovar dente para uma criança é quase um paraíso, principalmente dependendo da idade da criança. Ei, Raquel, boa noite. E aí, o que acontece? Aquilo tudo ali, naquele momento da vida dela, não fazia problema nenhum, no sentido de que reforçava ela a alegria, não sei se chegava a alegria, mas pelo menos a aceitação de fazer companhia para a vovó. Mas se você for pensar no contexto da consequência disso, de comer biscoito doce à noite uma vida inteira, você tem um ônus. Porque no caso dela, inclusive, ela estava ali brigando com a questão da obesidade. Imagina se essa pessoa fosse
diabética, né? Olha quanta dificuldade, ou seja, com o comportamento instalado e etc. Aí eu digo também para você, já tem uma consequência um pouco danosa na questão da saúde física. Agora vamos pensar em padrões da nossa infância que têm consequências comportamentais, consequências relacionais, consequências afetivas. Então a sua criança interior, a sua tendência afetiva de reagir no mundo, ela pode acontecer de 4 maneiras, assim, com 4 tendências, na verdade. Ela pode ter 4 grandes grupos tendenciosos. Ou a sua criança interior foi aquela que tentou resolver o problema da vida, seja a felicidade do papai, da mamãe, o meu irmão parar de fazer bullying comigo ou qualquer coisa. Ou eu posso tentar resolver isso, e tudo isso é impulso afetivo de forma hiperresponsável. Então existe aquela criança interior hiperresponsável. Ela tinha que consertar tudo, ela tinha que fazer tudo certo. Quando eu falo de consertar, não é objeto não, tá? É aquela criança interior que acredita que para ser amada, ela precisa ser perfeita, ok? Então essa pessoa ela pode estar buscando perfeição de uma maneira até compulsiva. E eu digo mais, hein, gente? Para ela atingir níveis de perfeição, agora já como adulto, ela pode até mentir. Porque ela não pode admitir que ela erra, ok? Ela pode até desviar um dinheiro de uma empresa, né? Quando a gente vai ver assim, né, pessoas que a gente atendeu, que cometeu esse tipo de coisa, que são hiperresponsáveis, elas desviaram algum dinheiro ali do caixa, não no sentido de mau caratismo, acreditando que iam conseguir repor o caixa, e aí esses hiperresponsáveis que tentam, né? Não, eu sou perfeito, eu vou conseguir tudo aqui e tal, eu pego o dinheiro daqui, eu ponho ali, né? Eu pego o dinheiro aqui porque o meu pai precisa fazer um exame, então ele é hiperresponsável, não pode deixar o pai sem exame, etc e tal. O que que acontece? Esse hiperresponsável, ele vai cada vez mais fazendo coisas que demonstrem que ele é muito capaz, que ele é muito eficaz, e ele nem percebe um lastro, às vezes que parece até de desvio de caráter, porque ele chegou a ponto de roubo, já tem de vários, né? De desvios desta ordem, porque tinham que dar conta, né? Então, quando percebem que, na verdade, aquilo ali é uma grande falácia, é um grande engano. Para aqueles que foram criados, né, e lá na gestação e infância. Aí vamos dar um outro exemplo. Aquele que, eu falei que a criança interior é todo o registro que nós temos, inclusive desde gestação, não é? Aí lá na infância ou na gestação, aquela criança chegou num momento que os pais não queriam, e afetivamente, emocionalmente, ela sente isso, ou de um sexo contrário ao que os pais desejavam, e ela assim, né, percebe então que ela não será totalmente aceita, então ela pode gerar um padrão hiperresponsável de ficar quietinho. Não vou demandar nada, não vou pedir nada, né? Tem gente que fala assim, nossa, meu menino era tão bonzinho que nem mexia no útero. Isso para mim já é um ponto a ser tratado, não no sentido, não, o menino é patológico, não é isso que eu tô falando, mas a ser observado. Por que essa criança nem mexia no outro? Porque existe um padrão aí de não posso atrapalhar nada. Então essa criança interior hiperresponsável, ela não pode atrapalhar nada. Ela tem que resolver tudo. E nesse resolver tudo, ela pode inclusive até mesmo esconder coisas que não ficaram resolvidas, não é? A outra tendência da criança interior é ser a rebelde. Ela põe fogo no circo, né? Ela, para ser vista, ela precisa da atenção negativa. Então, ela é o contrário da criança responsável. Em vez de resolver, ela não resolve.
Pelo contrário, ela até piora. A tendência da criança interior rebelde é talvez lá na coisa adulta, na vida adulta, ela ser aquela que sempre causa divisão no grupo, ok? Aquela que gosta de colocar questões que sempre são muito complicadas, difíceis de resolver, conflituosas, né? A criança rebelde é aquela que reagiu na infância frente às necessidades da vida afetiva da seguinte maneira: se o responsável eu só serei amado se for perfeito, o rebelde é exatamente o contrário. Eu só serei amado e visto se eu fizer o contrário. Tá? Então, a criança rebelde, aquela que sempre testou, né? Testou as leis, testou os pais e etc., ela demandou uma atenção, mesmo que pelo negativo. E pode ser que na vida adulta você esteja agindo nesse padrão. Você é o rebelde. Você começa a dar super bem num casamento e de repente, por atitudes suas mesmo, você começa a degringolar a relação, né? Vamos dizer assim. Excesso de mau humor. Não, vamos ver o filme e tal. Não quero. Então você sempre do contra. Você sempre acha que o almoço que tinha que ser feito não era aquele. Que limpou a casa, mas não limpou direito. Então vamos prestar atenção, você que tem essas tendências. Olha lá na sua infância, se você não tentou resolver a vida por meio da rebeldia, né? Existe uma outra tendência forte dos nossos registros de inconsciente nos levarem a ser a criança invisível. É aquela desaparecida. É aquela que quanto mais quietinha, melhor. Ela não é vista, né? Aí tem aquelas histórias assim, até a mãe esqueceu de buscar ela na escola. Ela não é vista, não é do ponto de vista visual, não. Ela não é nem reconhecida, no sentido assim, fulano, né? A gente nem vê que tem criança em casa. Nossa, menina, pra pôr os meninos pra dormir é uma peleja, mas fulano fica lá quietinho e etc. A criança que não teve vez, não teve voz, né? Talvez não só porque ela foi castigada, mas porque desde então, por exemplo, eu escuto coisas assim. Você acredita que eu passei a minha gestação inteira sem lembrar que eu estava grávida? Isso é um negócio muito sério. Porque eu, sem lembrar que estava grávida, pode ser uma origem, para aquele que está sendo gestado, de uma criança interior invisível. Os invisíveis são aqueles que fez a comida, ficou maravilhosa, aí alguém fala assim, nossa, sua comida ficou boa. Ficou nada, boba. Ficou não. Qualquer um faz uma comida dessa. Não, menina, mas esse trabalho seu ficou excelente. Ficou nada, boba. O invisível é aquele que está sempre se tirando, entende? Se retirando. Como é que o invisível, a criança invisível, compreende amor? Ela compreende amor com ausência de conflito. Então, quanto menos conflito tiver, mais amados estamos sendo. Isso é um risco muito grande. Porque essa pessoa que foi uma criança que invisível e que não suporta conflito, ela poderá ser muito vítima de abuso. Porque ela é extremamente silenciosa, né? O que tipo de abuso? Qualquer abuso. Abuso da própria boa vontade, abuso dos dons naturais, abuso de dinheiro, abuso afetivo, abuso sexual, né? É verdade. Aquele que não tem vez, não tem voz, não tem opinião. Fulano, você quer isso ou você quer aquilo? Não sei. Tanto faz.
Ora, se uma das coisas que diz da nossa saúde mental é realização de desejo, no mínimo a gente precisa ter desejo. Você não precisa ser dominante, a personalidade que impõe tudo, não precisa ser isso, mas um desejo ou outro, gente. Né? A criança interior invisível é aquela criança, será aquele adulto que não se vê em condições nem de escolha. Você quer trocar o piso da casa, você quer preto ou você quer branco? Tanto faz. Como é que tanto faz entre preto e branco? Como é que é isso? É um pouco estranho isso, gente. Existe uma outra tendência de criança interior que é a divertida. Tudo é engraçado, tudo é cômico, tudo termina em pizza. O que essa criança interior extremamente divertida, né? Ou seja, aquela pessoa que teve registros inconscientes que levaram a um excesso de otimismo, vamos dizer assim. Nossa, a vida é colorida, tá tudo certo, etc. Qual é a tendência quando virar adulto? De dificuldade de assumir responsabilidades, de dificuldade. Como tratar a criança interior? Pode ter uma mistura das duas crianças? Interessante também sua pergunta, viu? Muito boa, tá, Paty? Eu vou falar um pouquinho disso, porque tudo isso... Por que eu vou falar um pouquinho? Porque, na verdade, nós precisamos entender o seguinte, que existem tendências em nós e que não fazem de nós pessoas anormais, tá? Mas são tendências naturais da personalidade que quanto mais forem trabalhadas em nível terapêutico, em exercícios de autoconhecimento, em boas leituras, em orações de reorientação, né, das emoções, que são as orações de cura interior, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai estar acolhendo a nossa criança interior. Então eu estava aqui dizendo da divertida. Vai ser muito difícil para a divertida perceber que um momento de seriedade, né, de resolução, de uma reunião de empresa, de uma reunião familiar, é tão importante quanto um momento de divertimento. Aqui, a criança divertida, ela lidou lá na gestação e infância com a possível dor emocional de maneira a escapar dela com o excesso do divertimento, né? Então, o que acontece? Então, vamos recapitular. Existe uma tendência de uma criança hiperresponsável, uma tendência de uma criança rebelde, uma tendência de uma criança invisível, uma tendência de uma criança excessivamente divertida. Então, a invisível vai falar pouco, né? Mas não é falar no sentido de ideias, de contar uma história, porque às vezes a gente entende isso errado, né? A pessoa boa de contar história no sentido assim, eu fui lá, fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Mas se eu pergunto para ela dela mesma, mas e você? O que você quer? Ela não sabe. Ela sabe falar coisas, mas ela não sabe falar dela. Porque lá na infância, ela foi tentando lidar com as dificuldades, a rotina de uma maneira de melhor ficar calada. A responsável quer consertar o mundo, a rebelde quer pôr fogo no mundo, a invisível quer ficar completamente sem ser percebido, e aí é como se é melhor ou nem o mundo e nem eu existir, né? E a divertida quer pôr só sorrisos no mundo, né? A divertida vira aquele adulto que vai de festa em festa, vamos dizer assim, né? Olha, o quanto que a criança divertida, que hoje é um adulto com um excesso de otimismo e de humor, poderá estar sofrendo nessa pandemia. Concorda comigo? Porque o divertimento está muito ligado também a questões sociais. É aquela resenha, né? É aquela festa, é aquela festinha americana de última hora, não é isso? São os sítios do fim de semana.
Todas essas crianças? Pois é, então vamos lá. Nós podemos ter mais de uma tendência dentro de nós? Claro, claro que podemos. Mas sempre haverá uma tendência maior de uma delas, tá? Sempre. Ok? E aí a gente sempre terá o lado positivo e negativo, ok? Né? Sempre, que é cara e coroa. Qual que é o lado bom do divertido? É, porque ele é... Nossa, fulano vem aqui, pelo menos nós vamos dar umas risadas. Qual que é o lado ruim do divertido? Não leva nada a sério. Sabe aquela pessoa que você tá conversando uma coisa seríssima com ela, vem com a piada? Meio que acaba com a gente, né? Acaba com a gente, você fala, pelo amor de Deus, não me leva a sério, não leva nada a sério, eu tô falando sério, você tá com brincadeira, não é assim? É desse jeito. Sempre haverá uma tendência maior dessas crianças interiores e em relacionamento, vamos prestar atenção aqui. Vamos pensar no relacionamento íntimo, que é fruto de muito conflito, né, gente? Porque é uma coisa que a gente deseja demais, alguém para compartilhar a vida de forma íntima. O que é intimidade? Intimidade é aquilo que é meu, né? É íntimo, é meu. Eu compartilho com o outro um relacionamento, eu compartilho o meu corpo, eu compartilho minhas ideias, eu compartilho minhas emoções, eu compartilho meus sonhos, eu compartilho os meus desejos, eu compartilho tudo. Isso é um relacionamento íntimo, né? Não é só intimidade física. Então vamos pensar aqui. A criança responsável, que quer consertar tudo. Ela tá lá relacionando, aí as coisas começam a dar errado. Ela vai ficar tentando consertar o relacionamento. E ela vai achar o tempo inteiro que se ela não consertar o relacionamento, ela será rejeitada ou ela será uma fracassada. E ela vai ficar tentando. E aí tem um lado bom, porque tem hora que a pessoa vai tentar e vai dar certo. Mas tem um lado ruim, porque tem hora que não tem a ver com consertar. É um tipo de relação que nunca nem devia ter existido. Por exemplo, o outro não teria condição nenhuma de estar se comprometendo comigo por vários motivos. Então, o responsável, ele fica tentando consertar um negócio que na verdade não tem conserto. Mas é nada que tem conserto? Não estou falando isso, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que algumas coisas têm e algumas coisas não têm. E faz parte do nosso autoconhecimento a gente ter inclusive esse discernimento. E para os católicos, né? Eu falo muito aqui para católicos, não falo só para católicos. Mas devido à minha caminhada da Raízes e etc., eu acabo falando bastante para católicos, né? Às vezes os católicos, e não só os católicos, os muito religiosos têm muita dificuldade com o rompimento de relações íntimas, principalmente o casamento, né? O divórcio não é uma coisa bem vista, mas a gente não pode ter uma inflexibilidade, uma rigidez, sendo que a própria igreja, que é uma instituição milenar, tem um tribunal que avalia se um matrimônio foi válido ou não. Ora, se uma instituição milenar, que é muito mais velha do que eu, né? A igreja tem 2000 anos, eu tenho 50. Ela tem um tribunal para poder avaliar algumas relações, para ver se elas são saudáveis ou não, viáveis ou não, se até a igreja, que vamos dizer assim, tem essa visão de que o divórcio é indevido, etc. Ela tem essa instituição, que é chamada Tribunal Eclesiástico. Imagine nas instâncias humanas se a gente não teria que ter mais flexibilidade. Eu não estou falando que é fazer tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mas eu estou falando da criança responsável, né? Ela vai ficar tentando consertar as coisas a vida inteira e não vai... Tem coisas que não tem conserto. É aquela história também de você passar a mão na cabeça do seu filho, né? A hiperresponsável, a mamãe hiperresponsável, vai estar sempre, e o papai também, cobrindo os furos, né? Cobrindo os furos dos filhos. Fez uma dívida ali, vai lá e paga.
Não, engravidou, não sei quem, nem pode deixar que eu cuido, ou o hiperresponsável aí, né? Os hiperresponsáveis, eles tendem muito à exaustão. Por quê? Porque eles assumem coisas para além das suas responsabilidades, né? Então, vamos pensar no rebelde, num relacionamento? Ele está sempre do contra. Ele está sempre causando aquela sensação no outro de que o outro não foi suficiente. E de alguma maneira, por um motivo ou outro, de uma pitada bem consciente ou inconsciente, ele está sempre dando aquelas cutucadas, porque ele é rebelde. Ele é rebelde. Aí vamos supor que você lá está num momento, você casou com um rebelde, vive com um rebelde, você está lá no momento de baixa, né? Aí você fala assim, nossa, menina, sei não, acho que eu tô meio mal, viu? Tô um pouco cansado. Cansado? Aí o rebelde fala pra você, cansado tô eu! Você que não teve a minha infância, você que não comeu só pão durante 10 anos, quer dizer, traz um trem lá de não sei aonde e põe o fogo no momento. Em vez de simplesmente acolher o outro e dizer, você está cansado? Você acha que é uma questão só de descansar essa noite? O que é? Você está cansado de quê? Eu posso ajudar em quê? Não, o rebelde põe o fogo. E aí ele traz aquela sensação no relacionamento de que ele é o mais sofredor, né? De que o outro está reclamando de barriga cheia e etc. Enquanto o hiperresponsável ia ficar ali tentando consertar o seu cansaço, o rebelde põe fogo. Cansado de quê, minha filha? Você tem a faxineira que vem aí 2 vezes por semana, você tá cansado de quê? Né? Igual uma vez também, agora eu vou falar o discurso contrário. A esposa falou assim pro esposo. Não, porque você vai lá para aquele serviço que você não faz nada. E aí você chega descansado. E eu estou cansada dentro de casa. Aí eu falei com ela assim, estava na minha frente, né? Falei com ela assim, mas você acha que o serviço dele não faz nada? Não, faz nada, que o serviço dele é moleza. Eu falei, eu acho que eu tenho uma sugestão então, né? Eu acho que você podia ir um dia no serviço dele, passar um dia com ele. Porque eu acho bem pouco provável que uma pessoa não faça nada. Porque ele era responsável. Eu já sabia o jeitão dele, tá? E olha que bom, Ana Carolina. A tranquilidade do seu marido te acalmou, né? Te equilibrou, que legal. Então, veja bem, querida, deixa eu só ver quantos minutos eu tenho aqui. Eu tenho 8 minutos. Então, percebe? Eu falei, vai lá, fica um dia com ele. E ela foi. E ela mudou o discurso totalmente. Ela falou, nossa senhora, nunca mais vou falar que ele não faz nada. Ok? Então, veja bem, ela punha o fogo, ela é rebelde. Tudo estava ruim. Mas aí ela foi tratando a rebeldia dela com certos novos olhares, né? A gente pode tratar tudo que a gente tem. Essa é a boa notícia. E o invisível? O invisível no relacionamento é aquele que praticamente não existe, né? Como eu digo, ele não tem vez, ele não tem voz, ele não tem opinião, né? Na hora, por exemplo, de uma intimidade sexual, parece que tanto faz, se teve ou se não teve, que é a coisa que não tem vibração, né? Não tem vibração. Se ele é elogiado, tá tudo certo, se ele não tá tudo certo, se ele ganhou um presente, tá tudo certo, se ele não ganhou, tá tudo certo. Aí o outro vaza uma super festa pro invisível, aí o invisível fala, mas acho que eu nem preferia não ter essa festa, né? O invisível, ele vai, o que ele vai provocando no relacionamento? Como se nada ali tivesse sentido. Nada. É como se não fizesse diferença. Imagina o pai invisível, a mãe invisível, né? Qualquer conquista do filho tanto faz. Fica muito sem tempero a coisa, né? E por fim, o divertido num relacionamento. O divertido num relacionamento, queridos e queridas, vai desmarcar com você para poder ir para a festa sem parar, né? Vai assim na última hora do compromisso, vai mandar um WhatsApp
e fala assim, mas não, sou, e vai te falar rindo, viu? Vai falar rindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. O divertido, ele terá muita dificuldade. Morreu, esqueceu de cair, tipo isso, mano. O divertido terá muita dificuldade de levar as coisas a sério, não é? Então, essa mesma tônica de, nossa, olha aqui, vamos pensar aqui, a coisa não tá legal, tô muito triste. Triste por quê? Vou te contar uma piada e tudo vai dar certo, né? Ele é superficial, ele não aprofunda. Enquanto você escuta lives de autoconhecimento e libertação, o divertido tá lá escutando uma live só de piada, ok? Enquanto você tá querendo fazer um programa de recuperação do relacionamento familiar, o divertido não quer perder tempo com isso. Gente, a vida é tão boa. Aí você já pensou, gente, o casamento do responsável com o divertido? Gente, tem que alinhar, hein? Tem que fazer terapia. Tem que fazer caminho de autoconhecimento. Porque aí o legal, você lembra aquele dia que eu falei que as personalidades elas se complementam? Ai, que bom que vocês gostaram. E como tratar essa criança interior? Primeiro você tem que descobrir qual que é a sua tendência maior, né? Aí você começar a trabalhar isso. Equilibra não, querido. Olha só, a gente precisa demais entender que essas diferenças elas são para complemento e não para luta. Se o responsável só leva a coisa para responsabilidade e o divertido só leva a coisa para brincadeira, mas todos os dois têm coração aberto. Todos os dois têm visão de vida. Fala assim, não, peraí. Eu acho que eu tô precisando divertir um pouquinho mais mesmo. Não, mas peraí. Eu acho que eu tô precisando ver as coisas com mais responsabilidades. Ai, gente, aí tem as tendências, né? Tem as tendências daqueles acharem que tem jeito, de outros acharem que não tem jeito, mas a gente precisa entender, sobretudo, que são tendências. Ninguém tem uma verdade absoluta. Ninguém tem uma verdade absoluta, né? Eu sou a responsável. Eu não sou a filha mais velha, eu sou a terceira. Mas eu assumi o papel da responsável. Não que os meus irmãos sejam irresponsáveis. Mas até em termos de profissão, né? Em termos de espiritualidade, fui por um caminho para consertar coisas. Olha que legal. Só que eu fui me equilibrando. Do tipo assim, ó, tem coisa que eu vou dar conta, tem coisa que eu não vou dar. Nossa, eu preciso pensar numa festa. Eu vou falar para vocês uma coisa. Se vocês me chamarem para te ajudar a socorrer alguém de madrugada lá na sua casa, eu não penso duas vezes, eu levanto e vou. Se vocês me chamarem para uma festa na sua casa, eu vou pensar 10.000 vezes. Mas não é porque eu não quero ir, não. É porque, como eu sou hiperresponsável, a tarefa de responsabilidade ela tem muito mais poder sobre mim do que a tarefa do divertimento. Então, ao longo da minha vida, eu tive e tenho que trabalhar um pouco mais dessa criança divertida. Hoje eu sorrio muito mais, muito, mas eu trabalhei isso. Né? As pessoas me dizem assim, nossa, Raquel, você dá cada gargalhada boa, mas eu trabalhei isso. Eu fiquei assim muito agradecida e ao mesmo tempo chocada. Há uns 5 anos atrás, quando eu recebi umas pessoas para um trabalho na minha a minha clínica, pessoas que vieram de fora, passaram um tempo lá, e aí depois escreveram assim, sua equipe é maravilhosa,
O trabalho foi perfeito, me ajudou demais, mas faltam sorrisos. Faltam sorrisos. Você é uma mistura de divertido com invisível, Maria de Jesus. Mas você, minha querida, deixa eu te falar. Você é muito responsável. Isso te salva, hein? Entre a divertida e a invisível, tá? E aí, minha querida Natália, você falou que tá naquele período meio sem motivações e sem energias. Olha, existem alguns mecanismos para a gente estar reativando as energias e as crenças. E um deles é começar com mini hábitos, pequenas coisas, pequenas tarefas. Leia um pouquinho sobre personalidade, né? Leia um pouquinho, né? Veja programas que te envolvam, programas de TV mesmo que te envolvam. Não faça só isso, mas faça isso também, tá? Porque assim a nossa energia, ela vai voltando pouco a pouco. Nós precisamos entender também que tudo são ciclos, viu, gente? Tudo são fases, tá, Marli? Você tá numa fase muito invisível, vamos dizer assim, se tornando, mas isso não quer dizer que é um padrão que vai continuar a vida inteira, tá? Toda essa questão que eu coloco dos registros de gestação e infância marcam profundamente a nossa vida adulta. Profundamente. Que nos marcou negativamente. Precisamos liberar, trabalhar, curar, perdoar, para que o nosso adulto fique saudável. O que vivemos de positivo na nossa infância, podemos perpetuar, né? Tá cansado? O cansaço é um sintoma, né? Uma falta de energia com a vida. Uma das coisas muito importantes é trabalhar ainda pequenas esperanças, viu? Coisas do tipo assim, vou plantar aqui um jardim, vou cuidar dele, vou plantar uma flor, eu tenho esperança que essa flor vai dar mini hábitos, mini tarefas. Para momentos de muito esgotamento, nós colocamos metas pequenas para alcançarmos, né? Não é pequena porque é insignificante, não. É pequena porque a gente consegue com menor esforço, tá? Queridos, pois é, né? O Papa falou muito do sorrir e da felicidade. Tem uma fala do Papa acho que 2016, na quaresma de 2016, dele falando quanto que a falta de alegria gera o pecado. É uma fala maravilhosa, eu vou ver se eu encontro. Eu escrevi, ele foi falando, eu fui escrevendo, tá? Vou ver se eu trago aqui para vocês. Amados, a gente se vê domingo, pode ser? 21 horas. Se tiverem mais perguntas sobre a criança interior, pode escrever aí no Instagram, que a gente vai falando mais. Ó, fim de semana. Rosângela, não esqueci de você não, viu, mãe? Eu entro em contato com você. Esqueci não, é porque o dia foi com mais urgências do que eu imaginava, tá? A gente se encontra domingo, tá bom, gente? Que bom que a live deu pra esclarecer algumas coisas. E vamos que vamos, nesse caminho do autoconhecimento. Amor e alegria para todos vocês. Gente, fiquem com Deus, fiquem com alegria, fiquem com gratidão, com esperança.